Qual o papel da literatura para nós, católicos? Esse foi o tema de uma carta publicada pelo Papa Francisco, em que ele reflete sobre essa questão. E sobre a visão do pontífice, como ela se encaixa no contexto atual da educação e da formação integral no Brasil, a nossa repórter Lohane Castro traz uma entrevista bem interessante para a gente sobre esse assunto. Vamos ver. Recentemente, o Papa publicou uma carta destacando o papel da literatura na educação. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa carta, qual foi a orientação, qual foi o pedido do Papa Francisco. Então, o Papa, quando começa a carta, ele deixa claro que quando começou a escrever, ele pensava em escrever em função da formação presbiteral. Mas ele se deu conta que era necessária esta inclusão, vamos dizer assim, esse encontro com aquilo que é ah, a literatura para todo agente de pastoral, ele fala assim, e ainda para todos os cristãos. Esse apelo que o Papa nos faz é justamente um alerta. Nós vivemos hoje numa sociedade onde não tem mais tempo para parar e ler. E o Papa faz este convite a que nós paremos e, na verdade, contemplemos. Então, este convite que o Papa nos faz e quer fazer pela via da beleza, pela via da literatura ali, para podermos nos encontrarmos a nós mesmos e encontrar o outro. E, na sua opinião, qual é o papel da literatura na formação espiritual dos fiéis? Principalmente nós da Igreja Católica, quando a gente fala em ler mais a Bíblia, em estudar a palavra, qual é o papel? Então, eu sou professor de literatura já desde 2017, no tempo da formação, antes do seminário. Em 2011 eu ordenei sacerdote e desde então eu me tornei professor de literatura nos seminários da Arquidiocese de Brasília. E eu percebo nos meus alunos, quando tomam gosto pela literatura, a capacidade que eles têm de transcender, ou seja, olhar para o outro e ver na literatura uma realidade ficcional, mas uma realidade, uma abertura ao outro, uma abertura a poder perceber a ação de Deus na vida do outro e na nossa vida. Em relação a isso, é interessante. Quantas pessoas dizem, padre, eu não consigo, a Bíblia é muito difícil. Quantas vezes a gente escuta isso, né? E a minha conclusão, a Bíblia é difícil porque o texto nos faz com que nós nos encontremos conosco mesmo. E este encontrar-se conosco mesmo é sempre, sempre um combate, porque nos revela a nossa realidade, o mais profundo do nosso ser, e nós ali estamos desnudos diante de Deus. É nós e o texto, nós e Deus que nos fala. E a hora de dar uma resposta a isso sempre é um desafio. Então, quando a gente propõe a literatura como um caminho, e aí a gente fala da literatura como um todo, como os clássicos, como, né? São Basílio, um padre da igreja, ele fala que a literatura é um caminho, uma via de acesso àqueles que não conseguem mergulhar mais profundamente nos textos das escrituras, né? Então, olha, que interessante. Quando eu paro, e aqui é interessante, quando eu paro para ler, eu permito também ver o outro e de uma maneira ou de outra, o texto acaba olhando para mim. E isso acaba me denunciando, me mostrando. A escritura é a mesma coisa. Quando Jesus fala, seja do seu amor, seja da sua entrega por nós, mas seja também daquelas vezes que ele diz, é preciso que nós nos convertamos, é preciso que nós acolhamos o reino dos céus. Ora, esse é um convite que nosso Senhor nos faz. Como eu posso fazer isso? E São Paulo vai dizer, né, que a conversão vem pela fé, vem pela pregação. Quantas vezes nós não somos capazes nem sequer de ouvir, estamos lá, estamos ouvindo, mas estamos ouvindo isso, aquilo outro na internet, jogando, respondendo, e não somos capazes de entrar em relação com o outro, porque estamos fechados no nosso mundo. Padre, para finalizar, eu gostaria que o senhor ressaltasse a importância do Papa Francisco estar preocupado com isso, está preocupado com se a humanidade está lendo, se as pessoas estão tendo conhecimento de mundo, estão vivendo além das telas, porque infelizmente esse tem sido a realidade de muita gente. Qual a importância do Papa estar preocupado com isso? Então, o Papa, para falar da literatura, ele está falando, na verdade, de humanidade. Papa João Paulo II dizia que a cultura é aquilo que faz o homem ser mais homem, ser pessoa, ser mais pessoa.
Ah, quando o Papa mostra um caminho, pelo caminho da beleza, pelo caminho da literatura, como um caminho de acesso à humanidade, ou seja, ao ser mais humano, e reconhecendo-me humano capaz de acolher o outro humano, o que o Papa está falando, na verdade, é isso, olhar para Cristo. Cristo encarnado. Vivemos um tempo disso. Entre aqueles que são imanentes, que vivem tudo a fé, no nível desde mim mesmo. Outros que são espiritualistas. Não existe o corpo, só existe o céu, os anjos e o céu. O Papa está falando, e o Papa fala disso na carta, né? Esta relação de vida de Jesus Cristo, que é totalmente Deus, mas é totalmente homem. Essa relação de um Cristo inteiro, de um Cristo presente, de um Cristo capaz de amar na minha realidade humana. Então, a preocupação do Papa é alcançar. E eu partilho com vocês, eu tenho a alegria de estar hoje estudando numa universidade pública. E eu bendigo a Deus por isso, porque eu tenho chance de encontrar pessoas que dizem: nossa, Cássio, eu nunca conversei com um padre na vida, tu é o primeiro padre com quem eu converso. Isso eu escuto a cada semestre. A cada semestre eu volto a escutar isso. E é interessante que é possível estabelecer um diálogo mesmo com aqueles que têm outros valores. E é engraçado, porque dizem, nossa, esse autor, o Tolkien, né? O autor do Cássio, né? Nossa, que interessante. E eu encontro muita gente de longe através da literatura. Então, o Papa Francisco sempre fala tanto da via do encontro, a cultura do encontro, que é tão típica da fala de Francisco. O Papa está preocupado, sim, que nós sejamos uma igreja em saída, em encontro do outro, seja de dentro, mas seja também de fora, que tantas vezes é diferente de nós. E a literatura abre portas para que nós possamos olhar para o diferente. Muito bom, padre. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Agradecemos também ao Papa Francisco por dar esse norte, essa luz para todos os cristãos em todo o mundo e que, de fato, a gente possa valorizar mais a leitura. Até mais. Lohane, muito obrigado. Obrigado à Rede Pai Eterno. Que Deus abençoe vocês, o vosso trabalho de evangelização pela rede também, e que possamos juntos poder anunciar a beleza de Deus presente no meio de nós. Um forte abraço. Amém.